É quarta-feira, é dia de consulta aberta na manhã informativa. Hoje falamos de varizes e temos por isso connosco nesta edição a Dalila Rolim, é médica do Hospital da Perlada. Obrigado, Dalila, por estar connosco nesta edição da manhã informativa. Vamos começar precisamente. O que é isto? O que é que são as varizes? Muita gente tem, mas há pessoas que não sabem bem o que é que são as varizes. Bom dia. As varizes são veias dilatadas e tortuosas que aparecem nos membros inferiores e que nós conseguimos distinguir como saliências na pele. Elas resultam de uma alteração do retorno venoso do sangue dos membros inferiores para o coração e muitas vezes são negligenciadas porque são consideradas um problema apenas estético. No entanto, se elas não forem tratadas, podem realmente traduzir-se em problemas graves, complicações graves para a saúde. As varizes são efetivamente muito frequentes, elas atingem cerca de 35% da população portuguesa. São mais frequentes nas mulheres, acima dos 30 anos, cerca de 60% das mulheres podem ter varizes, apesar de também aparecerem numa percentagem significativa nos homens, podendo atingir os 40%. Ou seja, estamos a falar de um problema que afeta os dois géneros. Normalmente estamos mais habituados a ver o problema em mulheres, também pelo facto de serem mais agravadas nas mulheres, ou isso é um mito? Não, de facto o sexo feminino é um fator de risco para a doença venosa. Também relacionado com os tratamentos hormonais, nomeadamente a toma da pílula, os estados de gravidez que podem realmente contribuir para a formação das varizes. Para além destes fatores de riscos, há o fator de risco genético hereditário, que é um dos principais. O excesso de peso também pode contribuir para o aparecimento de varizes. Para além disso, o sedentarismo, o estar muito tempo de pé ou muito tempo sentado, são fatores de risco para a doença venosa, e nomeadamente as varizes. Nós fomos vendo e fomos habituando a ver até senhoras mais velhas onde eram mais notórias essas saliências. Com o passar do tempo, aquilo que se tem verificado, há um maior cuidado no tratamento desse problema? Qual é a experiência que tem? Realmente, eu acho que as pessoas, na minha prática clínica noto isso, estão mais alerta. Há mais informação sobre as varizes e sobre a doença venosa e sobre as complicações. As varizes não tratadas podem originar as tromboflebites, que são a formação de coágulos dentro das veias, as tromboses venosas profundas, que, se não tratadas atempadamente, podem evoluir para as embolias pulmonares. Para além disso, com a evolução das varizes e da doença venosa, pode ocorrer alterações da pele, como inflamação, escurecimento e, mais tarde, o aparecimento das úlceras varicosas. E, portanto, dado estas complicações, a doença não é apenas estética e o tratamento deve ser atempado e precoce. Quando nós vemos, porque há certamente pessoas que nos estão a ver lá em casa que têm varizes, que ainda não se preocuparam muito porque até nem provoca grande dor, mas falou aí na questão da tromboflebite, que pode ter consequências graves. Como é que a pessoa percebe imediatamente que teve uma tromboflebite ou não? Pode não perceber logo? Pode perceber que tem algo de errado com a perna? Normalmente as tromboflebites quando ocorre um coágulo numa veia superficial que funciona mal, uma variz, na maioria dos casos pode a veia não funcionar mal. Os sintomas que aparecem são uma tumefação, um nódulo que aparece subitamente associado a uma dor intensa e sinais inflamatórios. Fica vermelho, quente e doloroso. Quando isto acontece, as pessoas devem procurar assistência médica, preferencialmente através da cirurgia vascular, que na maioria dos casos tem ao seu dispor o ecodoppler, ou seja, a ecografia Doppler, que permite fazer o diagnóstico da situação e ser instituído imediatamente o tratamento adequado. Lila, nós, como falamos há pouco, há varizes que têm uma expressão maior, outras que nem vemos bem. Há, inclusivamente, penso, corrija-me se estiver errado, também varizes internas, que não se veem por fora. Exatamente, é verdade. O termo variz interna é o que normalmente se usa, mais na gíria, mas na gíria, exatamente, mas realmente há veias
que funcionam mal, que não conseguimos ver a olho nu, mas que estão na origem das varizes, essas sim mais que exteriormente são visíveis. E realmente é importante a realização do exame, do ecodoppler, para percebermos quais são essas veias que funcionam mal e no tratamento essas veias devem ser tratadas, essas varizes internas e as varizes externas. É uma espécie de prevenção para aquilo que se vai tornar um problema visível ou é diferente? Essas varizes internas já são veias que funcionam mal e, portanto, que já não estão a exercer a sua função e que, com o avançar da doença, podem condicionar as varizes externas, mas, para além disso, as outras complicações que eu já referi. O tratamento deve ser atempado e antes de surgirem essas complicações. Antes de surgir as varizes, as tromboses venosas, as alterações da pele. Ou seja, mas estamos a falar, antes de surgirem até mesmo de conseguirmos ver na pele. O tratamento deve ser feito antes, que era o exame que estava a falar, que é preciso fazer. O ecodoppler. Esse exame é feito, tem que ser feito a partir de que idade? Há alguma recomendação? Não há nenhuma recomendação específica. No entanto, quando começam a aparecer os primeiros sinais ou sintomas, deve ser realizado. Os sintomas são a perna cansada, a perna pesada, a dor, o inchaço dos membros. Um aumento da temperatura da perna ou não? Por vezes pode estar associada à sensação de calor, que surge habitualmente ou com mais frequência no final do dia e nas alturas mais quentes. O calor exacerba esses sintomas. Para percebermos, Dalila, há tratamentos, obviamente. Esses tratamentos, quando o problema já está mais avançado, quando não houve essa prevenção, esses tratamentos envolvem sempre atos cirúrgicos ou não? O tratamento deve ser individualizado a cada doente que temos à frente. E há um conjunto de pilares para o tratamento das varizes, que passam pela toma de fármacos, pelo uso das meias elásticas, pela alteração do estilo de vida e a correção dos fatores de risco que conseguimos modificar e o tratamento mais definitivo é, sem dúvida, a intervenção cirúrgica. Hoje em dia, nós temos disponíveis técnicas minimamente invasivas que permitem tratar as varizes sem, como eu costumo dizer às vezes aos doentes, sem pontos e com uma recuperação muito mais fácil do que era há uns anos atrás. Também sabemos que há pessoas que passam a usar meias de descanso antes de realizarem os tratamentos e depois também alguns médicos também aconselham a utilização de meias de descanso. O que é que podemos dizer às pessoas sobre isto? Deve-se utilizar meias de descanso? Não deve? As meias de descanso, ou meias elásticas, como nós costumamos dizer, são úteis na prevenção do agravamento da doença, na prevenção dos sintomas, como o peso, o cansaço das pernas e na prevenção das complicações. Uma vez diagnosticada a doença, as pessoas devem utilizar a meia de compressão elástica. Muito bem. Dalila Rolim, médica do Hospital da Perlada, ficam aqui os principais conselhos para prevenção e também para tratamento das varizes, um problema que afeta não só homens como mulheres. Obrigado por ter estado na manhã informativa na Consulta Aberta. Até uma próxima. Obrigado.